Bom, boa tarde ao público presencial e ao público da web. Primeiramente, vou começar, como o Paulo, agradecendo o convite e a oportunidade de estar aqui. E o tema que me tocou aqui é a questão de representação de sistemas elétricos, em particular no que diz respeito aos níveis de tensão menor, que são relacionados com a distribuição de energia. Bom, eu dividi a minha apresentação nesses 5 itens, tá? E nós vamos começar pela nossa introdução aqui. O problema de modelagem de sistemas elétricos em nível de tensão mais elevada, aqui eu estou colocando alta, extra alta e ultra alta tensão, tem quase perto de 100 anos de história. Tá? Basicamente, desde que o sistema elétrico começou a funcionar, e mais enfaticamente quando começou a funcionar de forma interligada. Para esse nível de tensão e essa classe de problema, nós temos modelos e técnicas absolutamente consagradas, em função até do tempo que o problema é avaliado. No que diz respeito a sistemas de tensão inferior, na parte de média e baixa tensão, esse problema ele tem sido estudado há menos de 20 anos. Tá? E o início desse estudo, ele se deu com a ideia de que nós pegaríamos aquilo que era feito em nível de tensão mais alta e seria aplicado exatamente da mesma forma para os níveis de tensão menor. Então, foi uma herança, né, dos modelos que já haviam sido trabalhados. E nesse período aí dos últimos 20 anos, o aumento do interesse pelas redes e representação de redes de tensão menor, ele aumentou por causa, principalmente, na minha visão, da desverticalização do setor elétrico. Então, no momento que o setor elétrico se dividiu em um negócio de geração, um sistema de transmissão de longa distância de energia e um terceiro negócio que seria relacionado com a distribuição, já mais em nível e nas proximidades do consumidor, nessa divisão se observou que o dinheiro do negócio ele vinha basicamente na distribuição. Tá? E aquelas outras etapas do negócio energia elétrica, que estavam relacionadas com geração e transmissão, também envolviam recursos financeiros importantes, mas a empresa faturava mesmo era na hora de vender. Só que esse mercado de estudo, ele sempre foi deixado para segundo plano, por causa dos problemas maiores que existiam em níveis de tensão mais elevados. Tá? Mas hoje em dia, e em particular aqui em nível de Brasil, né, com a questão dos projetos de P&D, o que se observou foi que, na hora das concessionárias distribuírem o recurso de investimento, né, em pesquisa, o maior filão, né, a maior fatia fica com a distribuição. Tá? E, portanto, esse problema e esse negócio também tem que ser bem estudado. E aí, em nível nacional, começou a haver um maior interesse por isso. Um outro ponto de interesse é a questão do aumento da regulação. Cobrança por uma melhor qualidade de serviço. Isso aqui, aqui no Brasil, vamos dizer, uma imposição é realizada pela ANEEL, e ela tem feito isso mais ou menos adaptando alguns modelos que são realizados no exterior, de normalização, de nível de qualidade e de continuidade, e também desenvolvendo alguma coisa para a nossa realidade, que basicamente são os nossos limites. Tá? Mas no momento que o negócio começou a ser mais regulado, e existiu uma agência que se encarrega de fazer essa fiscalização, o serviço que a concessionária tem que disponibilizar para a gente tem que melhorar,
E para eu poder melhorar esse serviço, eu tenho que saber o que está acontecendo, né? Então, eu tenho que poder ter condição de ter uma estimativa da minha demanda, eu tenho que ter uma estimativa da atenção que eu estou oferecendo lá no consumidor, sendo que as medições ainda hoje são realizadas exclusivamente nas subestações, né? As unidades remotas de medição ainda são em pequeno número. E um outro fator, outros dois fatores que aumentaram o interesse pelo estudo das redes de tensão menor, uma delas é a questão do aumento da participação de cargas não lineares, que parte dos responsáveis estão aqui, né? Tá? E um outro ente que tende a aumentar a complexidade da rede é a presença da geração distribuída. Aí também nós temos aqui, já tivemos outras palestras aqui falando de fontes alternativas de energia, a maneira de interligação. Aí, no fundo, essa GD aí que acaba aparecendo na rede, ela não é simplesmente uma fonte e muitas vezes é uma fonte também com características bem particulares, tá? Então, esse problema aqui, ele é um problema que está sendo bem estudado, tá? Só que essa herança que se tem do que aconteceu, ou que se estudou para os problemas de alta tensão, ele nem em tudo vai ser aplicável para as redes de baixa, tá? Então, o sistema que nós estamos herdando aqui, no caso, é a informação da rede de transmissão e subtransmissão, com tensões acima de 69 kV, e a rede que a gente está interessado aqui nessa apresentação são redes de média e baixa tensão, com características diversas, tá? Eu não vou pontuar uma por uma aqui, tá? Além do nível de tensão, nós temos basicamente os mais fortes aqui, é a questão do tipo de circuito, né? Então nós temos a transmissão toda ela com circuitos trifásicos, muito equilibrados, a rede de média e baixa tensão, aí nós temos configurações variadas, com circuitos apresentando desequilíbrios, muitas vezes, que são importantes. Característica série das linhas de transmissão, ela é diferenciada também, além da topologia, né? A transmissão, ela é uma topologia malhada, a distribuição é uma topologia sempre radial, ou quase sempre radial. E um outro ponto de diferença, talvez o mais relevante aqui, está vinculado com a questão da carga, tá? Então, num nível de transmissão, nós temos cargas que são trifásicas, e em nível de distribuição, nós temos cargas que são de vários tipos, tá? Cargas previsíveis na transmissão, assim, longos períodos de medição, tá? Favorecem isso, além da questão de existir no sistema de transmissão, a carga, ela representa um coletivo, né? Então, o coletivo se comporta de uma maneira absolutamente previsível, variável com hora do dia, temperatura, etc., mas é previsível. E, no caso da distribuição, muitas vezes a gente chega no indivíduo, e aí no indivíduo, aí o indivíduo ele é imprevisível, tá? Bom, um resumo aqui das redes que nós vamos trabalhar. Então, média, nós estamos falando alguma coisa de 13,8 kV, 3 ou até 1 condutor, geralmente empregando condutores de alumínio. A rede de baixa tem 3 ou 2 condutores, presença de cobre ou alumínio. E a representação do circuito equivalente da rede, né, que é o primeiro item que nós vamos avaliar, ainda mais para esses circuitos de curta dimensão, ela é realizada com parâmetros concentrados, principalmente os parâmetros série, tá? Resistência e reatância. A capacitância, em geral, ela é desconsiderada, mas no finalzinho eu vou dar uma comentada a respeito da capacitância. Então, em nível de representação de modelo, nós temos duas formas de representar um circuito de média ou de baixa tensão. Uma delas seria a representação mais próxima da realidade, por um modelo polifásico,
E uma outra representação simplificada, que é usada como padrão em nível de alta e extra-alta tensão, é aquele modelo equivalente por fase. Tá? No modelo polifásico, eu tenho possibilidade de representar as variações e desequilíbrios da maneira mais perto da realidade. Tá? Obviamente, eu vou precisar de uma quantidade de informação grande, tá? Tanto da rede quanto da carga. Da rede não é complicado, da carga, às vezes, é bastante. E o modelo equivalente por fase, ele é baseado nessa fase dita média aí. E a facilidade do caso de emprego desse modelo é que eu facilmente consigo obter uma representação média do sistema que funciona mais ou menos. Lá no finalzinho, vou ver se eu consigo fazer a justificativa disso que eu estou falando aqui. Tá? Então, basicamente, os circuitos vão ter 3 condutores de fase, a presença do nêutron aqui é facultativa, dependendo do nível que a gente estiver lidando, e geralmente tem um retorno pela Terra, que também é representado por um condutor fictício aqui. Então, essa aqui, mais ou menos, é a característica comum da representação de um circuito de média ou de baixa tensão. Ele é totalmente acoplado, aqui eu estou representando as mútuas só da fase A, né? Porque se fosse botar da C e da B, ia ficar vários riscos sobrepostos. Tá? Então, pensando nesse circuito acoplado aqui, a gente sabe que a relação entre a tensão num terminal e a tensão no outro terminal, ela pode ser dada por uma expressão matricial aqui, que vai envolver essa matriz aqui, que é uma matriz de acoplamento, que representa todas as impedâncias próprias e mútuas daquele sistema. Tá? Sendo que essas impedâncias próprias e mútuas aqui, elas têm uma natureza, alguns autores classificam como uma impedância interna, né? Uma impedância com fator geométrico e uma impedância dita do terra, que está relacionado com a corrente de retorno, a corrente que não está confinada aos condutores, mas que eventualmente circula pela terra. Isso aqui é uma coisa que, como eu falei anteriormente, né? Falei que nós tínhamos quase 100 anos de história, né? Então nós temos essa representação do retorno pela terra aqui, já quase que 100 anos aqui na década de 20, né? 26. Tá? O trabalho mais popular aqui é o trabalho do Carson, e tem esse Polaczek aqui, que não é muito popular, não é muito conhecido, porque ele teve a infelicidade de publicar o trabalho dele em alemão. Né? Então, geralmente, o pessoal fala mais das equações de Carson. Elas são bem similares, e hoje em dia é padrão isso daqui, mesmo em alta ou baixa tensão, o equacionamento ele segue mais ou menos a mesma representação. E, em geral, desse equacionamento aqui completo, nesse caso aqui, que eu estou considerando 4 fios condutores, mais o retorno pela Terra, então seriam 5 fios, geralmente um desses fios ele é eliminado por intermédio dessa redução de Kron, aqui, que também é bastante conhecida, e aí consegue baixar a ordem desse problema aqui para uma dimensão a menos. Tá? Então, no caso de 5, posso passar para 4, no caso de 4, eu consigo representar com 3, por intermédio dessa simplificação. Tá? As expressões estão aqui, eu não vou detalhar cada uma delas, né? Mas só para enfatizar, o cálculo das próprias dos condutores, ele pode ser realizado por intermédio de expressões desse tipo aqui, que envolvem alguns parâmetros. Tá? Os parâmetros são alguns de informação exclusivamente do condutor utilizado, como, por exemplo, a resistência aqui por unidade de comprimento, isso tudo é um dado de tabela. Outras informações do condutor, que é o raio médio geométrico. E, além dessas 2 informações do condutor, a gente tem algumas informações que são geométricas, que estão relacionadas com a distribuição desses condutores no espaço. Tá? Então, isso vai ser o insumo, né, que a gente precisa para determinar as próprias. Tá? No caso de determinação das mútuas, nós vamos ter fatores exclusivamente geométricos relacionados com
a disposição dos cabos, seja o espaçamento entre eles ou a altura.